Bom dia, mulherada! Estamos ao vivo com mais um devocional aqui. Na semana passada eu não estive, mas nessa semana cá estou eu, ainda com essa carinha de quem acordou há pouco tempo. Aqui nos Estados Unidos é bem mais cedo do que aí no Brasil. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que quem convive comigo nas redes sociais, com certeza já me ouviu falando sobre ele. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar você que toda terça, quarta e quinta de manhã nós estamos aqui. E eu espero a sua presença para a gente aprender mais de Jesus e começar o dia já enchendo a nossa mente com aquilo que vem de Deus. Porque é muito comum. A gente acorda, já vai encher a nossa mente, às vezes, de notícia, de fofoca, de mensagens, de tragédias, de um monte de coisa. E aí o dia segue com aquela tristeza, aquela coisa pesada, né? Às vezes você nem se sente tão cansada, mas a sua mente, o seu emocional tá cansado. Então, por que não começar o dia com a palavra de Deus? Por que não começar o dia falando de Jesus, não é mesmo? Então se inscreve aqui no canal, já manda essa mensagem para suas amigas e me conta aqui nos comentários o que você está fazendo agora, enquanto você me assiste. Melhor ainda, tire um print aí da sua tela, né? Faça um videozinho aí e me marca lá que eu quero compartilhar todo mundo, quero ver como é que você estuda a Bíblia junto comigo. Vamos lá? Fico esperando você. Bom dia para todas que me assistem agora e para aquelas que vão assistir depois ou vão ouvir através do Spotify. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu falo muito nas minhas redes sociais. Inclusive, estou escrevendo mais um livro sobre isso, que a gente vai lançar em outubro, lá em Fortaleza, na Conferência Transformadas, que vai ser um devocional e journal, que vai se chamar Extraordinária Vida Comum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a extraordinária vida comum. Sabe, gurias, eu tenho percebido que as mulheres, quando eu falo as mulheres, eu e você, as mulheres cristãs, têm sentido esse senso de insuficiência, de descontentamento, de que nós precisamos fazer algo megalomaníaco, que nós precisamos fazer algo muito incrível, que se a gente não fizer algo muito incrível, a nossa vida não vai ter muito sentido. Ah, mas se eu não fizer algo super extraordinário, parece que a minha vida não está evoluindo, que eu não estou servindo a Deus. E aí todo mundo quer ser a próxima escritora best-seller. Todo mundo quer ser a próxima influencer. Todo mundo quer ser a próxima alguma coisa grande. Todo mundo quer fazer alguma coisa muito maravilhosa. E eu entendo isso, não tem nenhum problema nisso. O problema é que nessa ânsia de fazermos algo grande, nós esquecemos que o grande é feito todos os dias. Todos os dias nós fazemos algo grande. E aí essa ânsia de todo dia fazer algo megalomaníaco faz com que a gente se esqueça do contentamento. E o apóstolo Paulo, se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses 4. Eu amo esse versículo de Filipenses 4. Você pode abrir a sua Bíblia junto comigo? Pega a sua Bíblia aí, pega o seu cafezinho, abra a sua Bíblia e tire um print aí da tela, que eu quero ver você lendo a Bíblia junto comigo, ok? Filipenses 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o contentamento. E ele diz assim, no versículo 12, Filipenses 4:12, ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha só. Aprendi o segredo, ou seja, existe um segredo para que nós vivamos com contentamento. Qual que segredo é esse, gente, que Paulo está falando aqui? Em toda e qualquer situação, ou seja, você é contente quando tá tudo bem, você é contente quando tá tudo ruim, você é contente quando você tá de férias, é contente numa segunda-feira comum, você é contente quando você compra um carro novo, você é contente quando fura o seu pneu do carro, você é contente quando você emagrece, você é contente quando você dá uma engordadinha, você é contente quando você vai numa conferência maravilhosa, mas você é contente quando arruma a mochila dos seus filhos. Você é contente em qualquer situação. Você é contente na formatura e no casamento, e você é contente quando está levando alguém para o hospital.
Paulo nos ensinou que ele sabia viver contentamente nas duas situações. Ele diz assim: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui a Bíblia fala muito sobre contentamento. E eu quero dar para você hoje 3 chaves, 3 tópicos, 3 caminhos para você também viver com contentamento, para você também admirar e reconhecer a sua extraordinária vida comum. Você está anotando aí? 3 coisas acontecem com você, bem práticas, quando você decide valorizar a sua extraordinária vida comum. Essa como tá aí agora. O que você está fazendo de comum? Me conta aqui nos comentários. O que você está fazendo de comum? Você está na academia? Você está fazendo café da manhã? Ou você está deitado na cama ainda, ouvindo bem baixinho a live? Ou você está preparando o café da manhã das crianças, do marido, o seu? Você está limpando a sua casa? O que você está fazendo agora, nesse momento, de tão comum na sua vida? Eu quero que você me diga, porque isso que você está fazendo é extraordinário. E algumas coisas acontecem quando você resolve valorizar os dias comuns. A primeira coisa que acontece, você passa a reconhecer a quantidade de. Ó, as meninas estão levantando para começar a limpar a casa. Deitada nas cobertas quentinhas. Que delícia. Ó, vai escrevendo aí para mim. Primeira coisa que acontece, você percebe a quantidade de orações que foram respondidas por Deus e estão aí bem diante dos teus olhos. Muitas das coisas, preste atenção, muitas das coisas que você está vivendo hoje, elas são orações que você fez lá atrás. Só que quando você faz a oração, você percebe o quanto você precisa daquilo. No momento em que a sua oração foi respondida, você esquece o quanto aquilo era importante para você. Isso é muito comum. É igual quando a gente está com muita sede. A gente só pensa na água, na água, na água, na água. Quando você bebe aquela água e finalmente você está satisfeita, você esquece da água. Então, aí diante de você, quais são as orações que você está vivendo hoje e que estão aí bem na sua frente? Me diga aqui nos comentários. Mari, eu sonhava em morar na minha casa nova. Eu orava a Deus e hoje eu estou na minha casa nova. Mari, eu sonhava, eu orava ao Senhor por uma cura e hoje eu estou curada. Eu orava a Deus por uma provisão financeira e hoje eu consegui pagar aquelas contas. Mari, eu orava para que uma fase ruim na minha vida passasse e agora eu estou vivendo uma fase boa. Quais são as orações respondidas? Eu vou contar uma minha. Em setembro do ano passado, aqui nos Estados Unidos, a educação é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, o ano letivo começa em setembro e termina em maio. Então, quando é setembro, outubro, as escolas já começam a abrir vagas para os alunos para o ano seguinte. E aí, eu inscrevi o Benjamin numa escola cristã aqui de Orlando, que é uma das escolas cristãs mais procuradas, mais difíceis de conseguir vaga. É uma escola muito bíblica, muito teológica, pertinho da minha casa, uma escola com segurança, assim, uma escola particular, né, mas uma escola muito, muito, muito boa. E eu sonhava o dia em que o Benjamin poderia estudar nessa escola. Eu fui lá, fiz a inscrição dele, não falei pra ninguém. E comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. Eram mais de 500 crianças na fila e eram apenas 17 alunos naquela turma. Olha quantas pessoas ficaram para trás. Eu lembro que na sala de aula dele, todos que se inscreveram não conseguiram a vaga. Ele foi o único que conseguiu em toda a escola dele. E aí, o Benjamin finalmente conseguiu aquela vaga. Sabe, foi muito difícil. Eles fizeram sabatina comigo e com o Tony. Eles olham até a nossa ficha criminal, né? Não tenho nada, mas eles olham tudo. É uma escola maravilhosa. E aí, nessa semana, em janeiro, nós recebemos a notícia de que ele conseguiu a vaga, né? Fizemos uma festa aqui em casa. E essa semana, na sexta-feira, a gente foi lá porque tinha uma festinha de boas-vindas a todas as novas famílias, dos novos estudantes.
E à medida que eu caminhava por aquela porta, que eu entrava naquela escola, eu louvava a Deus, porque só eu sei, gurias, quantas e quantas vezes eu clamei ao Senhor e disse: Deus, me dê a bênção do Benjamin poder estudar nessa escolinha. Me dê o privilégio dele poder ter uma educação cristã, aprender sobre a Bíblia desde tão pequenininho. Eu comecei a aprender a Bíblia já adulta. Que bênção poder dar para ele esse privilégio de ele aprender a Bíblia tão pequenininho. E eu orei tanto, gurias, tantas vezes. Eu clamei a Deus tantas vezes. Eu orei tanto por aquilo. Talvez para algumas pode ser uma bobagem, para mim aquilo era tão importante. Eu pedi muito aquilo a Deus. Então, sexta-feira, enquanto eu entrava na escola, que eu era recepcionada pelos professores, pelos diretores, eles mostravam as atividades da escola, e o Benjamin estava tão empolgado, ele dizia: "This is my new school", né, minha nova escolinha. Eu só olhava para aquela situação e pensava na minha mente: "Obrigado, meu Deus, por essa bênção respondida, bem aqui, diante dos meus olhos". A gente é muito rápido em esquecer daquilo que Deus fez, né? Rapidamente nós nos esquecemos. Sabe, gurias, a gente gasta muito tempo pensando no futuro, muito tempo pensando naquilo que a gente não tem. Quando existe uma quantidade gigantesca de bênçãos, de orações respondidas bem na nossa frente. E aí, enquanto a gente não consegue ver a nossa extraordinária vida comum, aquilo que nós vivemos hoje, o nosso coração continua ansioso, pensando naquilo que eu não tenho, no futuro que ainda não chegou. Eu quero que você me diga aqui nos comentários quais são as orações respondidas que você está vivendo hoje. A ingratidão, a falta de contentamento, porque a gente sempre está pensando naquilo que não se tem. Enquanto existe uma infinidade de bênçãos diante de você. Bênçãos visíveis, bênçãos invisíveis. Quanto você orou para o seu marido ir para a igreja? E hoje ele vai nos cultos domingo e você reclama de ter que ir na igreja junto com ele. Reclama do pastor, reclama do louvor, reclama de tudo. Mas você lembra quando você ia na igreja sozinha? Quantas vezes você orou para que os seus filhos conhecessem Jesus? E hoje você reclama daquilo. Quantas vezes você pediu a Deus pela casa, pelo emprego, pelo carro, pelos bens materiais que você tanto orou e pediu? E hoje você está sempre comparando aquilo que você tem com alguém que tem algo melhor. Nós somos muito rápidas em esquecer das bênçãos de Deus, mas existe um poder enorme em quando nós reconhecemos as orações respondidas por Deus na nossa extraordinária vida comum. Eu me lembro, outro testemunho, quando eu levava o Benjamin na escola, o Tony sempre dirigindo, porque eu não dirigia, né? Você sabe, eu aprendi a dirigir com 35 anos. E aí eu via aquelas mães chegando da escola, né? Nos Estados Unidos aqui a gente pega por carro, né? As mães vão entregando os filhos, as professoras, aliás, vão entregando os filhos nos carros. E eu via aquelas mães acordando de manhã, né? Postando, estou levando o filho na escola e tal. Eu achava aquilo tão bonito. Até que eu orei e Deus me ajudou e eu consegui isso. E aí todas as manhãs, quando eu levo o Benjamin na escola, eu e ele, eu vou escutando um podcast, uma live, um louvor, e ele vai atrás cantando e brincando, e aí eu vou vivendo aquele momento que é tão extraordinário, que é tão comum, que eu faço todos os dias do ano, praticamente. E eu vou louvando a Deus, porque um dia, aquilo que hoje para mim é a minha vida comum, um dia era uma oração que eu fazia ao Senhor. Então eu quero que você entenda o poder do contentamento quando você olha para a sua vida e reconhece todas as orações respondidas que você está vivendo hoje. Me diz aí, qual que é a sua oração respondida? O que você vive na sua extraordinária vida comum nesse momento que lá atrás foi uma oração que você fez? E a segundo ponto,
Ah, eu quero deixar essa frase, preste atenção, anote essa frase aí. A sua extraordinária vida comum é cheia de orações que viraram testemunho. Reconheça isso e louve a Deus. A sua extraordinária vida comum é cheia de orações que viraram testemunho. Quais são as suas orações aí que viraram testemunho? Amém? Segunda coisa que acontece quando você reconhece o poder da sua extraordinária vida comum. A primeira, você reconhece as orações respondidas por Deus, porque nós somos muito reclamonas. A gente adora falar daquilo que Deus não respondeu, mas aquilo que Deus respondeu a gente esquece, assim, né? Segunda coisa, você passa a não assistir a sua vida somente como um telespectador, mas você é parte do filme. Porque veja bem, gurias, a maioria das nossas vidas, ela não será extraordinária. A maioria dos nossos dias da nossa vida será comum. Você vai fazer todos os dias a mesma coisa. Eu costumo falar para as meninas, romantize a sua vida. Faça coisas simples, ser super romântica. Faça da sua vida, do simples, ser como um filme. Romantize aquilo que você faz. Eu sei que muita gente fala, essa é a vida real, né? Sua vida não é um filme, essa é a sua vida real. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa diferente. Eu vou dizer para você, romantize a sua vida. Faça das coisas mais comuns que você faz como se fosse um filme de princesa, aquilo que é tudo lindo. Sabe, se você tem que acordar de manhã e fazer o seu cafezinho, não pense assim, vou tomar esse café porque eu dormi mal. Você pode dizer, vou tomar esse cafezinho, vou sentar aqui na paz da minha manhã. Se você tá aí com o seu filho pequenininho, ou se você deixou o seu filho pequenininho com alguém na escolinha, com a babá, para ir trabalhar, você louve a Deus por isso, sabe? Louve a Deus porque você às vezes está tão envolta no início da maternidade e você pode ter o seu tempo sozinha, enquanto você dirige o seu carro. Não apenas dirige o seu carro, mas faça daquele momento ser romântico. Faça da sua chegada em casa no final do dia ser relaxante. Faça do seu banho ser bom. Faça aquela cama quentinha que você deita à noite. Sabe, romantize a sua vida em tudo. Quanto mais você romantizar a sua vida, quanto mais você, sabe, colocar filtros e fades e coisas para fazer a sua vida ficar bonita, mais você vai ver que você não vai ser só um telespectador da sua vida, você vai ser o próprio personagem do seu filme. Gurias, cada uma de nós constrói como se fosse um filme mesmo. Como se fosse um filme. A nossa vida é como se fosse um filme. E você tem a escolha de sentar e assistir o seu filme, ou você tem a escolha de entrar nele e fazer parte dele. Como que você faz isso? Quando você romantiza a sua vida. Quando você romantiza a sua extraordinária vida comum. Quando você vai fazer um exercício físico, você pode romantizar o seu exercício. Sabe, quando você vai acordar o seu filho na cama de manhã cedo, quando você vai fazer a comida para o seu marido, quando você sai para trabalhar, você chega no escritório, no seu local de trabalho, tudo pode ser um grande filme lindo da sua vida. Ou mais, sabe, mais alguma coisa. Eu gosto muito, se você convive comigo, você sabe que uma das coisas que eu mais amo fazer é assistir filme de Natal. Eu amo filme de Natal. E esses filmes de Natal que eu assisto, tem um canal de televisão aqui nos Estados Unidos que chama Hallmark Channel. Inclusive, se você colocar no YouTube, Hallmark Channel, filmes em português, vai dar todos lá, porque a minha mãe assiste todos os filmes lá. E aí, eu assisto em inglês, né, porque eu tenho a assinatura do canal aqui em casa, mas ela assiste no YouTube em português. E os filmes, tipo assim, eles são tão comuns, não tem nada de megalomaníaco naqueles filmes, gurias. São filmes muito comuns. E aí o Tony, inclusive, diz: todos esses filmes que tu assiste, as personagens são tudo igual, vivem, têm a mesma profissão, fazem a mesma coisa e o final do filme é tudo igual. É exatamente isso. E eu olho todos eles. Eu já sei o que vai acontecer, já sei o final. Sabe por quê?
Porque aqueles filmes nada mais são do que uma vida, uma extraordinária vida comum, romantizada e bonita e colorida e cheia de vida que a gente gosta de assistir. Que tal fazer isso com as nossas próprias vidas? Transformar o comum em extraordinário. Transformar aquilo que você faz todo dia em algo incrível. Você vai ver que fazendo isso, quando você vai valorizar os dias comuns, acordar de manhã vai ter mais alegria, vai ter mais prazer. Você vai acordar de manhã já pensando naquele seu dia e não como um fardo a ser carregado. É isso que acontece quando você valoriza a sua extraordinária vida comum. Você não apenas vive a sua vida como se fosse um espectador, mas você é parte, você é personagem daquele filme, que é a sua própria vida, né? Então, veja bem, número 1, o poder que acontece quando você valoriza a sua extraordinária vida comum. Número 1, se você chegou agora, você percebe a quantidade de orações que foram respondidas por Deus, estão aí bem na frente da sua cara. Você está vivendo aquilo que você orava um tempo atrás. Número 2, você assiste a sua vida, não, você vive a sua vida não como um espectador, mas como parte do filme. Então, para que você viva uma extraordinária vida comum, você precisa romantizar a sua vida, romantizar aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz comum todos os dias pode ser algo extraordinário, dependendo do tempero e do romance que você mesmo coloca na sua vida. E número 3, quando você valoriza sua extraordinária vida comum, isso para mim é o mais importante. Você passa a amar mais o céu do que esse mundo. Olha que legal, gurias. O seu foco está mais no céu do que nesse mundo. E assim, naturalmente, a sua vida com Deus, ela vai ficando mais profunda, ela vai ficando mais constante. Na vida comum, eu escrevi aqui para não esquecer. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Na vida comum, a agenda não é tão cheia. Os dias não são tão frenéticos. A rotina é sempre a mesma. Na vida comum, você tem tempo de ver Deus em tudo. Inclusive, a extraordinária vida comum é justamente você ver Deus em tudo. Quando você começa a ver Deus em tudo, na sua extraordinária vida comum, você passa a desejar muito mais o céu do que a desejar essa terra aqui. Você consegue reconhecer Deus em tudo? Isso é uma parte fundamental na sua extraordinária vida comum. Você passa a reconhecer Deus, a presença de Deus em tudo. Sabe, gurias, às vezes me incomoda. Tô falando aqui um desabafo para vocês. Às vezes me incomoda um pouco essas pessoas que dizem assim: nossa, naquela oração, naquele culto, naquele congresso, naquela conferência, naquela coisa especificamente, eu vi Deus, eu senti a presença de Deus naquele momento. Amém. Isso pode acontecer. Mas o quanto de Deus está no nosso comum? Às vezes a gente só não reconhece porque a gente não ficou arrepiada, emocionada, né? Não teve reteté, não teve não sei o quê. Existe tanto de Deus na nossa vida comum, tanta presença de Deus nos nossos dias. A gente não consegue ver porque a gente pensa muito aqui, a gente pensa pouco no céu. Eu conheci um cara, um amigo nosso, chama Fabinho Vargas. Eu falo isso pra vocês porque eu já falei pra ele várias vezes. O Tony sempre conta esse testemunho. Meu pai e minha mãe estão aqui em casa, né? E aí o Fabinho, meus pais não conheciam o Fabinho, e aí o Fabinho veio pra Orlando e fez se hospedar aqui em casa. Porque minha casa é o Airbnb dos amigos, né? Todo mundo fica aqui em casa, todo mundo vem se hospedar aqui em casa. Daí o Fabinho tava em Orlando, fica aqui em casa, só 2 dias, papapá. Daí ele veio, meus pais estavam aqui em casa também. E aí ele falou, eu falei, mãe, pai, vai vir um amigo nosso aqui, dormir aqui, o Fabinho. Ele era o vocalista do Tchê Guri, que é uma banda bem famosa no Rio Grande do Sul, se converteu, virou pastor, tal. Eu tava contando pra minha mãe. E pro meu pai, o Tony tava junto. E aí eu falei pra eles assim, o Fabinho, vocês vão amar conhecer ele.
Falei pra eles, né? Porque o Fabinho é aquele cara que vê Deus em tudo. E falei só isso. Porque realmente, cada vez que eu tô com o Fabinho, na convivência com ele, ele consegue ver Deus em tudo. E ficou assim. E aí ele veio, chegou aqui em casa, a gente fez um churrasco, foi uma delícia, conversamos e de fato o Fabinho vê Deus em tudo. E aí, quando ele tava aqui, o Tony falou assim: Fabinho, eu quero compartilhar contigo um elogio que a minha esposa te deu. E foi o elogio mais bonito que eu vi alguém dar pra alguém. E eu quero que um dia, quando as pessoas falarem de mim, as pessoas falem a mesma coisa que a Mari falou de ti. E o Fabinho, o que que ela falou? E o Tony falou, ela disse que tu é uma pessoa que vê Deus em tudo. Aquele momento foi muito emocionante, porque eu falei aquilo, gurias, sem nem me dar conta de que eu estava falando aquilo, sabe? E é isso. Sabe aquela pessoa que reconhece Deus tudo? Ah, esse cafezinho, que delícia esse cafezinho, glória a Deus. Aí tu vê Deus ali. Aí você acorda de manhã, você vê Deus. Não deu certo uma coisa, você vê Deus. Tudo saiu diferente daquilo que tu tinha planejado. Deus tem um propósito aqui. O pneu furou, Deus está me livrando de algo que eu não vi lá na frente. Glória a Deus. Você conquistou aquela bênção que você queria? Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Não teve nada de diferente no teu dia hoje, você fez igual como você faz todos os dias? Tá bom. Deus, obrigado, porque nesse dia eu vi o Senhor. Eu não tô dormindo numa cama de hospital, eu não me acidentei, ninguém que eu amo morreu, tá tudo certo na minha vida, tá tudo comum na minha vida, então eu vejo o Senhor. A terceira coisa extraordinária que acontece quando você vive a sua vida comum é que você passa a reconhecer Deus em tudo. Então você passa a desejar mais o céu do que a terra. Você consegue ver Deus em tudo? Faça esse exercício hoje de reconhecer Deus em tudo. De ser aquela pessoa que reconhece Deus em tudo. Esse é um elogio que as pessoas logo, logo vão começar a te dar. Quando você vê Deus em tudo. Fulana, tudo envolve Deus na vida dela. Não é um bom elogio? Amém? Vamos recapitular então, gurias. O que acontece? 3 coisas acontecem quando você valoriza a sua extraordinária vida comum. E quem falou isso, quem disse que nós precisamos ser contentes em tudo, foi o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:12. Pois você leia lá Filipenses 4:12, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo aprendeu a ser contente em qualquer situação. E 3 coisas acontecem quando nós aprendemos a ser contentes e valorizar a extraordinária vida comum. Primeira coisa, você percebe a quantidade de orações que foram respondidas por Deus estão aí bem diante dos seus olhos. Olha a sua volta. Quantas coisas você está vivendo hoje que lá atrás foi uma oração que você plantou e hoje está aí bem diante dos seus olhos, palpável diante de você. Antes era uma oração, hoje é a sua vida. Você reconhece isso? Só reconhece isso quem sabe viver a sua extraordinária vida comum. Número 2. Você não assiste a sua vida como telespectador, mas você é parte da sua vida quando você coloca romantismo e cor e tempero na sua extraordinária vida comum. Você pode fazer as mesmas coisas como um fardo, ou você pode fazer as mesmas coisas romantizando a sua vida. Aquilo que é comum, dependendo das lentes que você coloca, você faz aquilo ser extraordinário. Então, romantize a sua vida, coloque Deus nela e você não vai mais ser um telespectador dos seus dias, mas você vai ser o ator principal da sua própria vida. E a terceira coisa que acontece quando você passa a tornar os seus dias comuns extraordinários é que você pensa mais no céu do que nessa vida. E você passa a ver Deus em tudo, em todas as coisas. Você começa a reconhecer Deus. Vamos fazer isso, gurias? Eu e você? Vamos tornar a nossa vida comum extraordinária? Só depende de mim e de você. E quem sabe um dia nós poderemos falar, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe qual é o segredo? É nós louvarmos a Deus, agradecermos a Deus, reconhecermos Deus nos dias extraordinários e também nos dias comuns. Vamos orar? Onde você estiver agora, não precisa parar do que você está fazendo. Apenas ore junto comigo. Deus, obrigado por essa terça-feira comum, de uma vida comum, de um monte de mulheres comuns que querem te servir, que querem te conhecer e que amam o Senhor. Pai, nos ajuda a sermos contentes em qualquer situação. Nos ajuda a reconhecermos o Senhor em tudo que nós fazemos. Nos ajuda a sermos mulheres alegres, felizes, contentes. Pai, que o mundo reconheça o Senhor através da nossa postura e do nosso contentamento. Obrigado, Deus, pela nossa extraordinária vida comum. Obrigado pelo comum de hoje, porque a gente vai fazer as mesmas coisas que fizemos todos os dias. Louvado seja Deus pela nossa família, pela nossa casa, por aquilo que o Senhor nos dá, pela nossa igreja, pelas nossas amigas. Pai, obrigado, Senhor, porque essas mulheres estão comigo nessa manhã. Elas podiam estar num hospital, podiam estar acidentadas, podiam estar passando coisas horríveis, mas elas estão vivendo uma vida comum, assistindo uma live comum, numa terça-feira comum. E isso é extraordinário. Por isso eu te louvo, Senhor. Te agradeço e te reconheço o teu amor e a tua fidelidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gurias? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário, às 8 horas do Brasil, 7 horas da manhã da Flórida, para falar de Jesus junto com você, sobre aquilo que nós amamos, que é a vida comum das mulheres que amam a Jesus. Então já segue o canal aqui, avisa suas amigas, mande o link das nossas lives para suas amigas, para que mais mulheres estejam com a gente nesse movimento de mulheres que amam a Deus. Amém? Um beijo e até amanhã.